purificando as águas da cidade. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós encontramos algumas histórias que são muito interessantes. Histórias que nos mostram, nos deixam exemplos que nós podemos utilizar para que no nosso dia a dia possamos fazer o melhor para o Senhor. Quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 2, leremos a partir do versículo 19 até o 22. Ouça com atenção a leitura da santa e bendita palavra de Deus. Alguns homens de Jericó foram falar com Eliseu e disseram: como o Senhor sabe, essa cidade é boa, mas as águas não prestam e provoca abortos. Então Eliseu mandou: ponham um pouco de sal num prato novo e tragam para mim. Eles levaram. E Eliseu foi até a fonte, jogou o sal na água e disse: o que o Senhor Deus diz é isto: eu fiz esta água ficar pura, e ela não provocará mais mortes nem abortos. E aquela água ficou pura até hoje, como Eliseu disse que ia ficar. Nós lemos 2 Reis, capítulo 2, versículos 19 até o 22, na versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Queridos, ouça que interessante. Muitas vezes nós temos buscado, numa série de situações, numa série de fatores, a bênção que tanto nós precisamos. Mas quando nós colocamos o nosso coração à disposição do Todo-Poderoso, Ele age de uma forma surpreendente, uma forma maravilhosa. Deus pode usar você para fazer grandes, mas grandes milagres, uma obra que todos vão de olhar e ficarem até mesmo assustados com o poder, com a manifestação do poder de Deus. Nós precisamos entender esta verdade, amados, que quando nós nos colocamos à disposição do Eterno, Ele age através da tua vida e Ele fará grandes coisas através da tua existência. Nesse texto em específico, trata-se da cidade de Jericó, e conforme o texto bíblico, era uma cidade que possuía uma fonte de água ruim, talvez poluída, talvez algum tipo de mal, sei lá. A Bíblia não é específica, porém causava morte, causava aborto nas pessoas que a consumiam. E eles recorreram a Eliseu. Eles ouviram falar do homem de Deus, do homem que poderia entrar com a solução, que poderia mudar totalmente a história de Jericó. E eles foram à procura do profeta, e o profeta, como homem de Deus, colocou-se à disposição, e ali esteve, e o Senhor usou-o poderosamente. Eliseu viveu aproximadamente entre os anos 850 e 800 a.C., portanto, há mais ou menos 3.000 anos atrás. Seu nome significa Deus é a salvação. Ele vivia no Reino do Norte. Naquela época, Israel estava dividida em duas nações. E ali estava Eliseu fazendo a obra do Senhor. Ele estava à frente de uma escola de profetas, e ali as pessoas iam para aprender como servir ao Eterno, como melhor colocarem-se à disposição do Senhor. Era um homem que vivia somente para honrar e glorificar o Criador. A Bíblia diz também que foi ele sucessor do profeta Elias. O profeta Elias não morreu, foi levado numa carruagem de fogo, e o Senhor permitiu que Eliseu continuasse a fazer o trabalho. A Bíblia também deixa relatado, irmãos, Eliseu foi um dos profetas que mais fez milagres. Entre tantos, ele abriu as águas do Jordão com a capa deixada por Elias, transformou uma fonte de água má em água potável, o caso de Jericó, previu ao rei uma expedição bem-sucedida contra os moabitas, multiplicou o óleo da viúva, fez um machado que havia caído no rio flutuar. Após sua morte, quando o cadáver foi jogado em sua sepultura, assim que tocou nos ossos do profeta, voltou à vida, e vai por aí. Foram diversos milagres operados pelo profeta Eliseu, inclusive após a sua morte, como está narrado em 2 Reis, capítulo 13, versículos 20 e 21. Amados, o homem de Deus é assim. O homem de Deus carrega na sua vida a presença do Espírito. O homem de Deus é um instrumento sempre útil, pronto para ser usado pelo Senhor.
O homem de Deus está sempre à disposição do Mestre para fazer aquilo que Deus deseja. Você que ouve esta palavra, como está a tua vida? Você tem se colocado à disposição do Mestre? Você tem se colocado à disposição do Senhor? Você tem tornado-se um purificador de águas? Precisamos, irmãos, levar a mensagem que purifica águas, que arranca a morte e que traz a vida. Queridos, se nós assim vivermos, experimentaremos o grande poder de Deus na nossa existência. Teremos uma vida completa, uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida cheia de realizações, irmãos. Precisamos com muita urgência nos voltarmos completamente para o Senhor e nos deixar mover poderosamente pelo Todo-Poderoso. Nós precisamos nos deixar tomar pela graça do Senhor. Nós precisamos nos deixar envolver pelo Espírito Santo de Deus. E assim, irmãos, seremos usados maravilhosamente, grandemente pelo Todo-Poderoso. E coisas maravilhosas, difíceis até de contar, difíceis de serem narradas, hão de acontecer através das nossas vidas. A Bíblia nos diz que Jericó era uma cidade boa, uma cidade bonita, bem localizada, mas ela tinha um problema sério com as águas. Um problema sério, irmãos. A Bíblia não entra em pormenores, não fala qual era o problema, porém no versículo 19 está narrado: como o Senhor sabe, essa cidade é boa, mas a água não presta e provoca abortos. Ou seja, as pessoas que consumiam a água de Jericó, elas estavam propensas ao aborto, propensas à morte. Quantas vezes temos visto esse problema diante de nossos olhos? Não estamos hoje em Jericó. Não estamos. Muito tempo após, 3.000 anos após. No entanto, queridos, nós temos visto que um rio de água suja tem fluído pelas cidades de nosso país. Um rio de águas imundas, de águas doentes, de águas que carregam em si veneno mortal, tem fluído através das cidades e tem matado pessoas que consomem desta água, irmãos. Evidentemente, queridos, que nos referimos às dificuldades dos últimos dias, à mensagem de engano que tem sido pregada. Estamos aqui fazendo uma comparação entre as águas ruins de Jericó com as águas ruins que são servidas nas cidades chamadas igrejas. Quantas vezes, queridos, as pessoas têm adentrado as igrejas e tomado copos de águas, mas copos com águas envenenadas. Águas que não fluem da fonte verdadeira que é Cristo Jesus. Águas, irmãos, imundas, águas sujas, águas que levam as pessoas à morte. São os últimos tempos, amados, são os últimos tempos, tempos difíceis, mas que a Bíblia diz que assim seria. A Bíblia diz que assim seria. Nós precisamos entender que a obediência aos princípios do Todo-Poderoso é uma ordenança. Nós não podemos viver, irmãos, de forma alguma, segundo o nosso próprio interesse ou segundo o nosso próprio entendimento. Porém, temos que viver segundo aquilo que Deus determina para nós. As águas de Jericó, águas ruins. Cidade legal, águas ruins. Hoje temos visto, fazendo um paralelo, grandes igrejas, igrejas bonitas, pessoas famosas, ricas. Porém, a fonte que jorra são águas ruins, águas envenenadas, águas que abortam, águas que matam pessoas. Queridos, Eliseu foi chamado pelo Senhor para fazer uma obra. Eliseu não se negou. O profeta Eliseu, Deus é a salvação, ele não se negou a fazer a obra a qual foi comissionado, mas ele se entregou, ele se deixou envolver, ele se deixou tomar pelo Espírito Santo de Deus. E todos aqueles que se deixam tomar pelo Espírito Santo de Deus, estes ouvem a voz do Senhor, ouvem a voz do Todo-Poderoso. Talvez você possa até falar, mas eu não tenho ouvido a voz do Senhor. Eu não tenho ouvido a voz do Senhor. Como fazer para ouvir a voz do Senhor? Porque eu não consigo ouvir a voz do Senhor.
Irmãos, é difícil afirmar para você qual o teu problema, mas algo eu posso falar. Falta-lhe comunhão com Cristo, falta-lhe unidade com o Senhor, talvez fruto da falta de santificação. Talvez você não esteja desenvolvendo uma vida santa, uma vida reta, uma vida segundo aquilo que Deus quer para a tua vida. E a consequência é que a fonte que está dentro do teu coração também jorra águas ruins. Águas ruins. Talvez apenas águas ruins tenham saído da tua boca. São palavras que matam, palavras que causam aborto. Tudo isso, irmãos, consequência da falta verdadeira do Senhor na existência. Nós não podemos viver de uma forma diferente, não há como vivermos de uma forma diferente. O Senhor tem apenas uma forma de vida definida desde os tempos eternos, para que nós possamos assim nos enquadrar nessa realidade. Eu tenho que me deixar envolver pela realidade de Deus e viver Deus na minha existência, acima de todo entendimento humano, acima de toda compreensão humana. Quando Eliseu foi chamado para estar em Jericó, é porque eles criam que Eliseu poderia chegar naquela cidade com a solução. Mas por que eles criam nisso? Porque eles sabiam que Eliseu carregava em si a presença do Espírito de Deus. Carregava em si a presença do Todo-Poderoso. Eles foram até Eliseu e clamaram para que Eliseu viesse, para que Eliseu fizesse alguma coisa para aquela cidade. Ouvindo a voz do Senhor, disse, versículo 20, 2 Reis, capítulo 2. Então Eliseu mandou: ponha um pouco de sal num prato novo e tragam para mim. Ponha um pouco de sal num prato novo e tragam para mim. Amados, o Senhor tinha dado uma resposta para Eliseu. O Senhor tinha dado uma resposta para o profeta. O profeta estava naquela cidade não por vontade própria, mas sim direcionado pelo Espírito, e o Senhor já havia preparado o que é que ele devia ali fazer. Nós precisamos estar sempre prontos para ouvir a voz do Senhor, para que, onde quer que estejamos, tenhamos consciência plena que fomos enviados pelo Senhor com uma resposta, com uma missão, com um objetivo. O povo de Deus, irmãos, eles vivem seguro porque o Senhor é a nossa segurança. O Senhor é aquele que nos comissiona, o Senhor é aquele que nos envia, o Senhor é aquele que nos capacita. Nesse caso específico, o profeta pediu para que um pouco de sal fosse colocado num prato. Talvez já tinham tentado diversas coisas para que aquelas águas ficassem boas. Talvez, com certeza, talvez buscaram até no paganismo a solução. Talvez tenham buscado em religião que não cultuavam o Todo-Poderoso. Mas, quando lembraram do Senhor, quando voltaram-se para o Todo-Poderoso, o Eterno envia a solução. Eu não sei como está a tua vida. Talvez você esteja procurando uma solução, buscando uma resposta para a tua existência. E esta resposta você tem buscado, tem procurado em fontes que não são aquelas nas quais o Senhor está presente. E as respostas que você recebe nunca funcionam. As respostas nunca funcionam. Você nunca consegue a bênção que você precisa. Eu quero afirmar que necessário é ouvir a voz do Senhor. Unicamente ouvir a voz do Senhor. O povo de Jericó foram até Eliseu. Eliseu tinha uma resposta, mas Eliseu tinha uma resposta que foi dada pelo Senhor. Ele não inventou aquela resposta, ele não inventou aquela solução, mas o Senhor disse que ele deveria agir daquela forma. Assim deve ser a nossa vida, amados. Agir segundo a vontade do Todo-Poderoso. Agir segundo a vontade daquilo que Deus quer. E quando nós estamos com o coração abertos para ouvir a voz do Senhor, Ele fala com a gente. Ele fala conosco. Ele nos dá a direção que tanto precisamos. E no versículo 21 de 2 Reis, capítulo 2, está escrito, está narrado, para que ninguém possa esquecer. Eliseu foi até a fonte, jogou o sal na água e disse:
O que o Senhor Deus diz é isto: eu fiz esta água ficar pura, e ela não provocará mais mortes nem abortos. Eis aí a solução do Todo-Poderoso, a solução do Senhor para Jericó, a resposta de Deus para Jericó, uma resposta simples, uma resposta humilde, uma resposta que estava ao alcance de todos. Quero falar para você que ouve esta palavra. Hoje também é preciso jogar sal nas fontes que jorram águas impuras, águas imundas, águas que causam morte espiritual, que abortam as pessoas. Hoje é preciso jogar sal nas igrejas, para que elas possam produzir água, para que elas possam jorrar água pura, água boa, águas que fluem da fonte verdadeira que é Cristo Jesus, a fonte da água viva. Nós precisamos, amados, desta restauração o quanto antes. Eu não sei qual igreja você frequenta, também não me diz muito a respeito, mas algo eu quero afirmar para você. Se a água que ali jorra, se a água que ali é distribuída é impura, não faz bem à saúde espiritual, causa aborto, causa morte, você tem que se afastar dessa fonte. Você tem que afastar-se dessa fonte, voltar-se para o Senhor, buscar a fonte que jorra a água verdadeira, a água pura, a água que tem o valor do sal, que tem o tempero do sal, e essa água procede da fonte que é Cristo Jesus. Irmãos, nós não podemos nos deixar enganar pela aparência. Nós não podemos nos deixar enganar pelas aparências, de forma alguma. Nós não podemos nos deixar enganar pelas aparências. A Bíblia diz que nos últimos tempos, as fontes que jorrariam águas de morte falariam semelhantemente ao Senhor. Falariam semelhantemente ao Senhor. Fariam grandes sinais, grandes volumes de águas, grandes volumes. Muitas vezes nós estamos olhando muito para a aparência, mas não olhamos para a edificação, para o alicerce. Nós precisamos ver de onde brota a água que você tem bebido na sua igreja. Esteja atento a esta verdade. Esteja atento a esta verdade. Não feche teus olhos à palavra do Senhor. Você precisa ser um purificador de águas, purificar as águas da cidade. Tu precisas levar sal, até as fontes, para que elas recebam o sal da cura, o sal da restauração. Nos dias de hoje, amados, quantas cidades que estão com as suas fontes destruídas, totalmente destruídas, a exemplo de Jericó. A morte, a esterilidade, a aborto, e toda sorte de males. E as pessoas que ali habitam, as pessoas que ali frequentam, as pessoas que ali estão, certamente carregam em si enfermidades. São doentes, são feridas, sofredoras. Elas precisam com urgência de um milagre. Eu fico observando, irmãos, que muitas pessoas estão assim, doentes e sofredoras. Doentes porque estão bebendo a água que causa a morte, e sofredoras porque são presas àquelas fontes. Estão amarradas àquelas fontes, escravizadas por aquelas fontes, não conseguem a libertação, não conseguem deixar aqueles caminhos, não conseguem sair daquele lugar. E a consequência, irmãos, é que essas pessoas tornam-se sofredoras, feridas, doentes, porque não consegue uma verdadeira comunhão com o Todo-Poderoso, não consegue uma verdadeira comunhão. Talvez você esteja dessa forma, você até reconhece que as fontes nas quais você está não jorram águas boas, porque você vê os frutos, você vê os resultados, você vê aquilo que fazem, que ferem a palavra de Deus. Mas o interessante, irmãos, é que há muitos que não têm forças para sair de Jericó. Muitos não têm força para sair da cidade das águas ruins. Muitos não têm forças.
Muitos não aceitam que o sal do Senhor seja jogado sobre as suas vidas para que sejam assim purificadas. E essas fontes, com certeza, não querem o sal do Senhor. E muitos estão escravizados, vivem como escravos, porque não querem a libertação que o Senhor tem para dar. Mas algo interessante o Senhor tem para falar ao teu coração. O Senhor diz à tua vida, Mateus capítulo 5, versículo 13, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. O Senhor fala para vocês que estão nas grandes cidades de águas sujas, águas de morte. O Senhor diz para você, tu és o sal. Tu és o sal. E você precisa, a exemplo do profeta Eliseu, jogar sal na água suja, jogar sal na água imunda, jogar sal na água envenenada, para que seja restaurado o verdadeiro evangelho, para que nessas cidades, nessas igrejas, o verdadeiro evangelho seja restaurado, seja renovado. Mas fique sabendo que todo profeta tem um preço a pagar. Todo profeta paga um preço. O preço da perseguição, o preço da difamação, entre outras situações, hão de acontecer com aqueles que se levantam com a palavra de Deus, principalmente para jogar sal nas águas imundas, visando a purificação, a restauração. E nós vemos ainda, irmãos, no versículo 22 de 2 Reis, capítulo 2, e aquela água ficou pura até hoje, como Eliseu disse que ia ficar. Quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, nos deixamos mover pelo Espírito de Deus, quando nós somos guiados, direcionados, tornamos-nos instrumentos nas mãos do Eterno, aquilo que o Senhor envia-nos para fazer, o resultado é verdadeiro, o resultado é visível, e as pessoas enxergam aquilo que Deus faz. Em Jericó, a água ficou boa, a água foi restaurada. Nas grandes cidades de hoje em dia, nas igrejas das fontes impuras, é preciso também jogar o sal do Senhor, jogar a verdade de Deus, proferir a palavra do Senhor, para que as vidas que estão envenenadas possam elas serem restauradas pelo Senhor. Não ache que isso é para outras pessoas, que não é para você. Muitos que estão ouvindo esta palavra onde concluir, isto não é para mim, isso não é para mim, eu não sou pregador, eu não sou profeta, eu não sou isto, eu não sou aquilo, enfim, onde encontrar diversas justificativas para não falar a verdade do Senhor, ou seja, para não jogar sal na água impura. Mas em Atos capítulo 1, versículo 8 está narrado, ouça com atenção, porém quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria, e até nos lugares mais distantes da terra. O texto de Atos, capítulo 1, versículo 8, afirma de forma clara que você é chamada para ser testemunha da obra do Senhor. Ser testemunha da obra de Deus. Ou seja, o Senhor te chama para ser um purificador das águas da cidade. O Senhor quer que você seja alguém que jogue sal nas águas impuras, que jogue sal nas águas imundas, para que elas possam serem restauradas. Essa é a missão de Deus para a tua vida. E isso se faz quando você testemunha do verdadeiro Evangelho, quando você fala do verdadeiro Evangelho, quando você ensina o verdadeiro Evangelho, quando você vive o verdadeiro Evangelho. E você não pode se calar, tem que falar, tem que falar. Você, como profeta do Senhor, como alguém que o Senhor chamou para ser testemunha, não pode calar-se, não pode calar-se. Precisas testemunhar em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até nos confins mais distantes da terra. É a palavra de Deus para a tua vida, é a palavra do Senhor. Amados, nós somos o sal. Estamos aqui para levar a cura às cidades.
Nós somos o sal levantado pelo Senhor, sal não insípido, mas sal com sabor, para que seja colocado na dose correta, assim a água tornar-se-á boa, para a honra e para a glória do Senhor. Queridos, nós temos a mensagem que pode curar as multidões. Nós temos a mensagem do Senhor que pode curar as multidões. Nós precisamos fazer parte do plano de Deus, para que através de nós o Senhor alcance multidões, que sejam elas restauradas para a honra e para a glória dele próprio. E você está pronto para testemunhar? Está pronto para levar o sal até as águas impuras? E você tem bebido água impura? E você tem bebido águas imundas, águas ruins, águas envenenadas que jorram em fontes nas cidades ou nas igrejas dos dias atuais? Tem bebido esta água? É por isso que você não consegue a felicidade em servir ao Senhor. É por isso que você não consegue paz em estar na presença de Deus, porque a tua alma está envenenada. A tua alma está envenenada e você está dando passos largos em direção à morte. Nós precisamos abrir os nossos olhos, e os olhos quem abre é o Espírito Santo. Mas para que isso aconteça, é necessário meditarmos na palavra, mergulharmos nas Sagradas Escrituras, vivermos em santidade, em compromisso real com o Todo-Poderoso, fazendo aquilo que é agradável ao Senhor. É dessa forma que nós nos aprontamos. É assim, irmãos, que nós nos aprontamos para sermos usados pelo Mestre. Profeta Eliseu, Deus é a salvação, significa seu nome. Profeta Eliseu, quando procurado por aqueles que eram de Jericó, não se negou, não deu uma desculpa qualquer, mas quando chegaram até ele foi até Jericó, mas ele tinha uma resposta do Senhor. Ele tinha uma missão do Todo-Poderoso. O Eterno já tinha orientado como ele deveria agir. Nós precisamos, amados, estar nessa comunhão que Eliseu tinha com o Todo-Poderoso, para que estejamos prontos, dispostos a irmos às fontes de águas imundas e ali possamos jogar o sal, ou seja, falarmos as verdades do Senhor, para que ouvidos sejam abertos e vidas sejam restauradas, sejam renovadas para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. Eliseu viveu aproximadamente há 3.000 anos atrás, praticamente 3.000 anos atrás. Uma palavra forte do Senhor para aquela época. Ações fortes do Senhor através do profeta Eliseu. Grandes milagres, grandes realizações, mesmo após a sua morte. O poder de Deus ali ainda estava. E quando jogaram aquele cadáver na sua sepultura, esta pessoa voltou à vida, foi ressuscitada. Isso tudo é fruto da comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso. Comunhão verdadeira. Homem que andou segundo a direção, segundo o querer do Todo-Poderoso. E você que me ouve, talvez você se ache pequeno, menor do que Eliseu, menor do que todos. Talvez você se ache ninguém. Mas eu quero dizer para você, somos ninguém. Deus é tudo na vida da gente. E quando o Senhor está entronizado em nossos corações, aí sim, nós somos o ninguém, mas o ninguém usado pelo Senhor. O instrumento usado pelo Senhor para proferir a palavra, para jogar o sal que restaura a vida, o sal que restaura o sabor, o sal que cura. Esteja preparado para que o Senhor te use poderosamente, enquanto é tempo. Amém? Nós precisamos ser pessoas que purificam as águas da cidade. Purificando as águas da cidade. Que você seja um purificador das águas das cidades nesses últimos tempos. Na cidade na qual você está, cidade, igreja, jogue sal na fonte. Jogue sal na fonte, para que a palavra seja verdadeira, para que a palavra seja real e que não cause morte, mas que traga vida às pessoas. Amém? Que Deus o abençoe, que o Senhor fale muito ao teu coração com esta palavra, é que eu clamo em nome de Jesus. Vamos orar.
Pai eterno, mais uma vez a tua palavra foi proferida de forma simples, ao alcance de todos. Mas eu quero clamar, meu Deus, que seja uma palavra forte aos corações, que teu Espírito Santo toque nas vidas, para que cada um entenda a tua palavra e entenda a missão que o Senhor tem colocado nas suas mãos, missão de jogar sal nas fontes, de trazer vida às águas, trazer vida às cidades. Faça assim conosco, Senhor. Usa-nos como instrumentos. Nada somos, meu Deus. Mas queremos ser instrumentos usados por Ti, prontos para fazer a Tua vontade. Abençoe cada um desses que ouve esta palavra. Que Teu Espírito fale a estes corações, testificando estas vidas e edificando estas vidas para a Tua honra e para a Tua glória. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Que Deus abençoe, portanto, a cada um de vocês. Que a glória do Senhor esteja sobre as vossas vidas. Esta é a Missão Cristã Vivos, com teu irmão, o pastor Elias de Oliveira. Não esqueça, acesse nosso site vivos.com.br. Desde 2001, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 514.